Então, irmão, teve um anúncio, deu uma pequena interrupção, mas vamos continuar. Quando ela escreveu no primeiro escrito que anjo aceleradamente vindo da terra para o céu de forma rápida, esses anjos estavam com a missão especial de preparar o povo. A mensagem que o povo não recebeu em 1888, agora no contexto dos últimos dias, o povo sincero de Deus, o povo verdadeiro de Deus, o povo verdadeiro de Deus que estão espalhados em todas as religiões, que vão ouvir o chamado, que vão entender o chamado do Senhor. Porque Deus tem em todas as igrejas nominais, denominacionais, Deus tem o seu povo sincero dentro dessas igrejas. E Deus pede que esse povo dele saia, Apocalipse 18, versículo 4, saia dela, povo meu, saia, para não ser de cúmplices em seus pecados e para não participar das pragas que eu vou jogar sobre ela. Então Deus tem o seu povo sincero. O inimigo causa no meio dessas igrejas nominais, inclusive da igreja adventista nominais, o inimigo, conforme o primeiro escrito, página 260, o inimigo causa lá nessas igrejas falsos reavivamentos, para que as pessoas que estão lá pensem que Deus está lá. Como no primeiro vídeo eu falei que o povo de Jerusalém pensava que Deus estava em Jerusalém no contexto da história do que aconteceu em 70, quando o general Tito cercou a cidade. Os líderes enganaram o povo dizendo que Deus estava lá em Jerusalém. Como Jerusalém é o símbolo de todas as religiões da atualidade, então o inimigo também usa os líderes dessas religiões para causar o mesmo impacto negativo de fazer com que as pessoas pensem que Deus está no meio deles. Deus não está, porque essas igrejas, irmão, elas caíram. Elas caíram. E estão bebendo o cálice de Babilônia. Como diz o Apocalipse lá, elas são gaiolas, gaiolas de toda ave imunda, detestável. Por isso que Deus manda que os filhos dele sinceros saiam. E no alto clamor do terceiro anjo, quando aquela mensagem que deveria ser recebida em 1888, quando agora for recebida no último dia, porque a mensagem da justiça pela fé, irmão, significa transladação, significa preparação especial do povo de Deus pelo Espírito Santo, significa preparação especial, significa vitória sobre o eu, vitória sobre o mal, vitória sobre Satanás. Por isso, irmão, que as igrejas, por isso que os líderes dessas igrejas caídas odeiam essa mensagem da justiça pela fé. E mais ainda Satanás. Quando nós entendemos essa mensagem, quando nós recebermos, Satanás ele não quer que nós receba. Porque ao nós recebermos a mensagem da justiça pela fé, o que é que vai acontecer? As cadeias de Satanás vai ser quebrada de muitas pessoas. Muitas pessoas vão ser libertas das cadeias de Satanás. Agora, dentro do contexto dessa mensagem de 1888, que é a mensagem que está dentro do contexto do julgamento. O povo não recebeu naquela época por incredulidade. Foi uma experiência que já aconteceu no Antigo Testamento. Quando o povo deveria confiar, quando Moisés mandou Josué e Caleb e aqueles outros 10 espias para espiar a terra de Canaã, Josué e Caleb vieram, prestaram um depoimento positivo de confiança no Altíssimo. Quanto a que, pelo poder do Altíssimo, eles venceriam, os filhos de Israel poderiam vencer os Enaquins. Até porque, irmão, os filhos de Israel tinham um imenso tal exemplo em confiar, porque o Senhor havia tirado eles da terra do Egito com mão de ferro. O Senhor havia tirado eles com muitas maravilhas e muitos milagres, as 10 pragas que foi jogada lá no Egito. Os filhos de Israel não era razoável que eles devessem duvidar. Não era razoável que eles duvidassem. Mas eles duvidaram. E ao duvidarem, o que aconteceu? Aí o povo rodou 40 anos no deserto. É o que acontece, irmão. A mensagem de 1888 foi rejeitada. E aí, o povo de Deus, de 1888, nós estamos rodando no deserto desse mundo. Mas o Senhor vai chegar um momento que vai ungir os seus filhos verdadeiros com a chuva serôide, a justiça de Cristo, a chuva do refrigério pela presença do Senhor. E aí, quando essa chuva vier, irmão, os filhos de Deus, corajosamente, irmão, vão à luz da glória de Deus, à luz da glória dessa mensagem da justiça pela fé, que é a vitória sobre o pecado. Estão pregando aí, irmão? E as igrejas em geral estão pregando que não é possível vencer o pecado. Estão pregando, mas quando Cristo, irmão, veio para dar-nos o exemplo, quando ele veio em forma humana,
Conforme está lá em Romanos 8,3. Quando ele vem informando, ele veio para dar o exemplo. Por isso que ele falou para os líderes, se eu não tivesse vindo, vocês teriam desculpa do pecado de vocês. Mas agora eu vim. Então Cristo veio, irmão, nós não temos desculpa para continuar transitando a lei de Deus, não. Então aí quando for derramada a chuva serôdia, quando o povo de Deus entender a justiça pela fé e receber a unção, na totalidade da unção do poder do Espírito Santo, que diz que, conforme está lá em Apocalipse 18, vi descer do céu um poderoso anjo, e a terra vai ser iluminada com a glória desse anjo. Mas significa, irmão, a chuva serôdia, a chuva do derramamento do Espírito Santo, que vai capacitar pessoas simples como eu e como você, se tivermos coragem, para nós dar o alto clamor do terceiro anjo. E qual é o alto clamor do terceiro anjo? Sai dela, povo meu. Então os que não ouvirem essa mensagem do alto clamor de sair das igrejas caídas, estarão bebendo o cálice de Babilônia. E aí bebendo o cálice de Babilônia, irmão, não vai ser selado como filho de Deus. Não vai ser selado, porque Deus diz que quem se contaminar com mulher não vai ser selado. Não poderá fazer parte dos 144 mil. Só vai fazer parte dos 144 mil os que não se contaminar com mulher. E mulher em profecia, não se esqueça. E uma mulher em profecia significa igreja. Então os que receberem a chuva serôdia vão ser capacitados como foram os apóstolos na chuva temporã. Homens simples, pescador como era Pedro, homens que não eram iletrados. Eles receberam a unção do Espírito Santo e não temeram diante de autoridades, não temeram diante dos Césares a defesa da verdade, porque eles sabiam que se eles negassem esta verdade, se eles rejeitassem a verdade, estaria rejeitando a Cristo. Então no último dia os filhos de Deus vão entender esse mesmo contexto, que ao serem ungidos, eles não vão temer, eles vão pregar, eles vão testemunhar de forma corajosa, de forma destemida, ungido pelo poder do Espírito Santo do Senhor, e vão dar a mensagem de advertência a todo mundo. Quando todo mundo tiver feito sua final escolha, quando terminar a obra do terceiro anjo, que todo mundo foi esclarecido, porque Deus vai tornar legível, irmão, até para as criancinhas, até para crianças pequenas, de 5, 6 anos para cima, Deus vai tornar legível a verdade sobre os dois caminhos, o caminho da perdição e o caminho da salvação. Quando todo mundo tiver feito sua final escolha, ou ao lado de Cristo ou contra Cristo, aí o Senhor Jesus vai fechar a porta da graça. Embora essa declaração, fechamento da porta da graça, não tenha na Sagrada Escritura, mas o ato de Jesus dizer, está feito, continue, Apocalipse 22, 11, continue injusto na prática da injustiça, continue o santo a santificar-se. Significa que vai chegar um momento que Jesus vai se levantar Miguel, conforme Apocalipse 12, vai se levantar Miguel do santuário. E ao se levantar Miguel, então encerra-se o ministério de misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem não aceitou a salvação não poderá mais aceitar. Assim como horas antes do dilúvio, o Senhor mandou os anjos poderosos levantar a porta da arca e trancar a porta da arca. Quem não entrou não pôde mais entrar, e quem estava dentro não pôde mais sair. Então, quando Jesus encerrar o seu ministério como intercessor, como advogado no Santuário Celestial, então, irmão, fecha-se a porta da graça. Aí encerra-se a pregação do Evangelho, encerra-se a oportunidade de salvação para todos aqueles que não aceitaram. Os que aceitaram vão passar o grande tempo de angústia, porque do decreto dominical até o fechamento da porta da graça é chamado de pequeno tempo de angústia. Depois do fechamento da porta da graça é chamado de grande tempo de angústia. Ou seja, depois de Jesus disser está feito, quando cair a primeira praga, já é uma evidência. A primeira praga, lá de Apocalipse 16, que é úlcera maligna e perniciosa. Quando cair essa primeira praga, os filhos de Deus saberão que encerrou o ministério de Jesus no Santuário Celestial, fechou-se a porta da graça e agora começa o grande tempo de angústia. Por que o grande tempo de angústia? O grande tempo de angústia porque os ímpios estarão sofrendo as pragas e muitos dos irmãos que declaravam crer na mensagem do terceiro anjo, mas que medraram, que se acovardaram, que não tomaram posição em favor de Cristo, aceitaram os enganos das Babilônias. Muitos desses irmãos vão vir se prostrar diante dos que se permaneceram firmes e vão passar uma angústia tão grande, mas não tem mais jeito. E muitos de nós vamos nos esconder
nos lugares áridos da terra, nos lugares escondidos, Deus vai nos guardar, anjos poderosos vai nos guardar, porque nessa ocasião não vai ter mais morte não. Quando fechar essa porta da graça, não vai ter mais morte. Quando Jesus encerrar o seu ministério no santuário celestial, não vai ter mais morte do justo. Pode ter morte do decreto dominical até o período do fechamento da porta da graça. Se Deus vê que o sangue de algum mártir pode servir, como na antiguidade, de semente, pode servir de semente para a pregação do evangelho. Aí Deus pode permitir, mas depois do fecho do Jesus se levantar, quando diz assim, depois Miguel se levantar, não, o justo não vai morrer mais não, mas eles vão passar por uma angústia, irmão. O porquê dessa angústia? Tanto porque eles vão baixar, na hora das pragas, os ímpios vão ser enganados pelo anticristo a pensar que as pragas é por causa do justo. Aí vão marcar o dia e a hora de matar todo justo. Mas nesse contexto de grande angústia, de grande aflição, se levanta Miguel e vem para libertar o seu povo. Que Deus abençoe você, irmão. Que você faça parte desse grupo maravilhoso, do grupo que se posicionarão ao lado dos sinceros e verdadeiros filhos de Deus. E não temerão ao homem da terra. Não temerão, como diz a palavra de Jesus, que mata o corpo e não pode matar a alma. Temerão unicamente o Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque medo positivo nós só temos que ter de Deus. Como é medo positivo? Aquele medo que você não corre dele, aquele medo que você se relaciona com ele. Como nós tínhamos nossos pais, né? Quando nós éramos mais novos, nossos pais pegavam nós para açoitar quando nós fazíamos coisa errada e nós não achava que nosso pai ia matar nós não achava que era para o nosso bem. E ainda nosso pai, quando estava açoitando, ainda dizia assim, quem pode mais do que Deus? Aí na hora do açoite tinha que responder ninguém. Então medo positivo, irmão, nós vamos ter de Deus. Mas não vamos ter medo positivo das autoridades, não vamos ter medo positivo de Roma, não vamos ter medo positivo das religiões que caíram, não vamos ter medo positivo de ninguém nesse mundo. Porque Jesus diz, não tem mais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Tema antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. E ele vai fazer perecer nas 7 pragas, vai fazer muitos morrerem, vai permitir muitos morrerem. E depois, na sua volta, com a sopa da sua boca, os piores inimigos da verdade, que ele vai ressuscitar para estar diante dele, para ele matar com a sopa da sua boca, como Caifás e Hitler, o que a gente reconhece que foram os piores inimigos dos seres humanos aqui na Terra. Irmãos, mais uma vez eu agradeço a atenção de vocês em mais um vídeo aqui para o canal Enoque Castro, Filho do Pai Eterno. Muito obrigado, Deus continue abençoando, Deus te prepare, Deus te anime, Deus te fortaleça para a honra e glória dele, em nome de Jesus. Amém.